Se você não esqueceu que hoje é aniversário da dona Alzira, né? A voz de Vitória ecoou pela cozinha da casa térrea na Rua das Acácias, em Anápolis, enquanto ela temperava o frango que seria levado para a festa da vizinha. Era uma quinta-feira quente de novembro de 1995, daquelas em que o cerrado parecia sugar toda a umidade do ar. O ventilador de teto girava preguiçosamente, movendo apenas o calor de um lado para o outro. Delegado Ronaldo Mendes ajustou a gravata diante do espelho da sala, observando o reflexo de sua esposa pelos fundos. Vitória Mendes, 34 anos, cabelos castanhos sempre bem arrumados, tinha o hábito de cuidar de todos ao seu redor. Era professora na escola estadual do bairro há 8 anos, conhecida pela paciência infinita com os alunos mais difíceis e por nunca faltar às festividades da vizinhança. Claro que não esqueci. Mas talvez eu chegue um pouco mais tarde. Temos aquele caso do assalto na BR-153 para resolver hoje. Vitória secou as mãos no avental florido e caminhou até ele. O cheiro de tempero verde ainda grudado nos dedos misturou-se ao perfume suave que ela usava todos os dias. Um presente que Ronaldo havia dado no último aniversário de casamento. Não deixa a dona Alzira esperando muito, viu? Ela ficou o dia todo ontem preparando aquele bolo de fubá que você adora. Ronaldo sorriu, beijou a testa da esposa e pegou as chaves do Chevette azul estacionado na garagem. Era um ritual que se repetia todas as manhãs há 15 anos de casamento. Vitória ficava na porta acenando até o carro desaparecer na curva da rua. Depois voltava para dentro e continuava seus afazeres domésticos antes de sair para a escola. Naquela manhã, porém, algo era diferente. O vizinho da casa ao lado, seu Joaquim, que regava o jardim religiosamente às 7h30, notou que Vitória não acenou da porta como sempre fazia. A cortina da janela da sala se moveu ligeiramente quando o Chevette saiu da garagem, mas ela não apareceu. Durante a tarde, quando Ronaldo ligou de casa às 14h para avisar que chegaria mais tarde, ninguém atendeu. Achou estranho, mas imaginou que Vitória já havia saído para levar o frango na casa da dona Alzira, do outro lado da rua. Às 18h, a festa de aniversário estava em pleno andamento. O quintal da dona Alzira fervilhava com vizinhos, crianças correndo entre as mesas e o som de um radinho tocando músicas sertanejas. Mas Vitória não apareceu. Nem ela, nem o frango temperado. Ronaldo chegou às 19h, depois de um dia extenuante interrogando suspeitos. Procurou pela esposa entre os convidados, cumprimentou alguns vizinhos, mas logo percebeu que algo estava errado. «Cadê a Vitória?» perguntou a dona Alzira, uma senhora de 70 anos que conhecia cada movimento da vizinhança. «Pensei que ela viria com você. Passei o dia esperando aquele frango que ela prometeu». O estômago de Ronaldo se contraiu. Ele atravessou a rua quase correndo, abriu a porta de casa e gritou o nome da esposa. Silêncio. A cozinha estava exatamente como ele a havia deixado pela manhã. O frango temperado ainda estava na geladeira, coberto com filme plástico. O avental florido pendurado no mesmo lugar, mas os sapatos sociais que Vitória usava para sair estavam desaparecidos. E a bolsa de couro marrom que ela carregava todos os dias não estava no local de sempre, em cima da cômoda do quarto. Ronaldo verificou o quarto, o banheiro, o quintal, tudo no lugar, exceto sua esposa. Às 20h15, ele estava de volta na delegacia, desta vez não como delegado, mas como um marido desesperado preenchendo um boletim de ocorrência. As mãos tremiam enquanto escrevia o nome completo dela, Vitória Santos Mendes. Altura, 1,65, cabelos castanhos, olhos verdes, uma cicatriz pequena no queixo, lembrança de uma queda de bicicleta na infância. Última vez vista, quinta-feira, 16 de novembro de 1995, às 7h30, em casa. O que ele não sabia é que aquele seria o último registro oficial de Vitória por muito, muito tempo. A primeira semana passou como um borrão de atividade frenética. Ronaldo mobilizou toda a força policial de Anápolis e cidades vizinhas. Cartazes com a foto de Vitória foram colados em postes, padarias, pontos de ônibus e até mesmo na rodoviária. Sua face sorridente, recortada de uma foto da festa junina da escola, observava as pessoas de cada esquina. Os colegas da escola estadual Professor Alcides Jubé organizaram um grupo de busca voluntário. Professoras que conheciam Vitória há anos caminharam pelas ruas do centro,
Mostraram sua foto em lojas. Perguntaram a taxistas, motoristas de ônibus, comerciantes. Nada. Ninguém a havia visto deixar casa naquela quinta-feira. Dona Alzira, a vizinha aniversariante, se culpava diariamente. Se eu não tivesse pedido aquele frango, ela não teria saído de casa. Repetia para quem quisesse ouvir, balançando a cabeça grisalha enquanto se abanava com um pedaço de papelão. O irmão de Vitória, Antônio, chegou de Goiânia no segundo dia de buscas. Era caminhoneiro e conhecia cada estrada do estado. Durante 2 semanas, ele dirigiu pelas rodovias entre Anápolis e Brasília, parou em postos de gasolina, lanchonetes de beira de estrada, perguntou a outros caminhoneiros. Chegou a ir até Caldas Novas, porque Vitória havia mencionado uma vez que gostaria de conhecer as águas termais. Ela não é de sair sem avisar. Antônio repetia a todos que encontrava. Vitória é organizada, responsável. Alguma coisa aconteceu. Na terceira semana, a investigação oficial começou a esfriar. Não havia sinais de arrombamento na casa, nenhum indício de luta, nenhuma pista concreta. O carro da família continuava na garagem. Suas roupas, perfumes, documentos, tudo intocado. Era como se ela simplesmente tivesse se materializado fora de casa. Ronaldo mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupava os colegas. Chegava na delegacia antes das 6 horas da manhã e saía depois da meia-noite. Durante o dia, investigava outros casos, mas nas horas vagas, retomava o arquivo da esposa, repassava declarações de vizinhos, analisava cada detalhe fotografado na casa. Os vizinhos da Rua das Acácias começaram a evitar o assunto. Nos primeiros meses, ainda perguntavam se havia novidades, ofereciam apoio, levavam marmitas para Ronaldo. Mas, conforme o tempo passava, a compaixão se transformava em desconforto. O delegado emagrecera, os cabelos embranqueceram prematuramente, e ele desenvolveu o hábito de caminhar pela rua durante as madrugadas, como se esperasse ver Vitória descendo a calçada a qualquer momento. Em março de 1996, 4 meses após o desaparecimento, a direção da escola precisou contratar uma substituta definitiva para a turma de Vitória. Seus alunos da 4ª série perguntavam diariamente quando a professora Vitória voltaria. A diretora, Dona Carmen, não sabia mais o que responder. Seu Joaquim, o vizinho que regava o jardim, mudou o horário da atividade para as 6 horas da manhã. Não conseguia mais suportar o olhar esperançoso de Ronaldo, que ainda olhava pela janela todas as manhãs às 7h30, como se Vitória fosse aparecer na porta acenando. No primeiro aniversário do desaparecimento, Ronaldo organizou uma missa na igreja de Santana, no centro de Anápolis. Compareceram cerca de 50 pessoas, colegas de trabalho, vizinhos, professoras da escola, alguns parentes distantes. Vitória havia sido catequista naquela igreja durante a adolescência, e o padre Sebastião a conhecia desde os 15 anos. Senhor, se ela partiu, dai-nos conformidade. Se ela ainda caminha entre nós, trazei-a de volta ao lar. Rezou o padre diante do altar decorado com flores amarelas, as preferidas de Vitória. Após a missa, Antônio se aproximou do cunhado. Ronaldo, talvez seja a hora de você aceitar que... Não. A resposta foi seca, definitiva. Enquanto eu não encontrar o corpo, ela está viva em algum lugar. Os anos seguintes se arrastaram numa rotina monótona de esperança e desespero. Ronaldo nunca deixou de atender ligações anônimas que prometiam informações. Viajou para cidades distantes, seguindo pistas falsas. Investigou cada mulher não identificada, encontrada em hospitais ou necrotérios de Goiás e estados vizinhos. A casa na Rua das Acácias se transformou num santuário involuntário. O quarto do casal permaneceu intocado. Os produtos de beleza de Vitória continuaram na penteadeira, suas roupas no guarda-roupa, o avental florido pendurado na cozinha. Ronaldo trocava as flores do vaso da sala toda semana, sempre as amarelas que ela amava. Em 2005, 10 anos depois, ele foi transferido para uma delegacia em Goiânia. Não conseguiu vender a casa de Anápolis. E se ela voltar e não me encontrar? Justificou para os amigos que insistiam para ele seguir em frente. A casa ficou fechada por 5 anos, visitada apenas uma vez por mês pelo delegado que fazia a manutenção básica e alimentava as esperanças de um reencontro que parecia cada dia mais impossível.
Janeiro de 2010. O calor sufocante do verão goiano fazia a tinta das paredes descascar e o madeiramento ranger. A casa da Rua das Acácias estava sendo preparada para receber novos moradores pela primeira vez em 15 anos. Ronaldo, agora com 58 anos e cabelos completamente brancos, finalmente havia tomado a decisão mais difícil de sua vida: alugar a casa. Não conseguia vendê-la. Isso seria como enterrar definitivamente a memória de Vitória, mas também não podia mais sustentar uma residência vazia. Precisa de uma boa reforma, seu Ronaldo, disse Cláudio, o pedreiro contratado para avaliar as condições do imóvel. 15 anos fechada deu cupim na madeira, infiltração nas paredes, problemas na instalação elétrica. Cláudio Ferreira tinha 45 anos, trabalhava com construção há mais de 20 e conhecia bem aquela história. Havia sido vizinho da família Mendes durante alguns anos, antes de se mudar para outro bairro. Lembrava-se vagamente de Vitória, uma mulher simpática que cumprimentava todos na rua e levava doces para as crianças da vizinhança no Dia das Crianças. Os trabalhos de reforma começaram numa segunda-feira. Primeiro, Cláudio e seu ajudante, um rapaz chamado Jefferson, removeram os móveis dos cômodos e cobriram tudo com lonas plásticas. A camada de poeira acumulada era impressionante. Parecia um véu cinza cobrindo toda uma vida interrompida. Durante a primeira semana, eles trabalharam na parte elétrica e na pintura externa. Na segunda semana, chegou a vez de resolver o problema da infiltração na parede da cozinha, exatamente atrás do fogão. Essa parede está com um problema sério de umidade, Cláudio comentou com Jefferson, enquanto examinavam uma mancha escura que se estendia do chão até meio metro de altura. Vamos ter que quebrar o reboco, ver se não tem cano furado por trás. Na manhã de quarta-feira, 20 de janeiro, Cláudio começou a bater a picareta na parede da cozinha. O primeiro golpe ecoou pela casa vazia. O segundo, o terceiro. No quarto golpe, a picareta atravessou o reboco mais facilmente do que deveria. Havia um espaço vazio por trás da parede. Jefferson, vem cá. Essa parede tá oca. Os dois homens se entreolharam. Em 20 anos de profissão, Cláudio já havia encontrado de tudo dentro de paredes. Dinheiro escondido, documentos antigos, garrafas de cachaça esquecidas por pedreiros em obras anteriores. Mas algo naquela situação lhe dava um pressentimento estranho. Ele continuou quebrando o reboco com cuidado, ampliando o buraco inicial. A cada pedaço de parede que caía, mais espaço vazio se revelava. Não era um problema de infiltração. Era uma cavidade construída propositalmente. Seu Cláudio, acho que o senhor precisa ver isso. Jefferson apontava para algo dentro da parede que refletia a luz da lanterna. Cláudio se abaixou e direcionou o facho luminoso para o interior da cavidade. Primeiro, ele viu o que parecia ser um pedaço de tecido. Depois, algo que brilhava como metal. Com cuidado, estendeu a mão e retirou um objeto pequeno e pesado. Era uma aliança de ouro, simples, com uma inscrição interna quase apagada pelo tempo. Ronaldo em Vitória, 1504-1980. O coração de Cláudio disparou. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele iluminava melhor o interior da parede. Havia mais coisas ali dentro. Um sapato de couro marrom, uma corrente dourada, fragmentos de tecido que pareciam ter sido de uma blusa. É no fundo da cavidade, parcialmente coberto por pedaços de tijolo e argamassa, algo que fez Cláudio recuar instintivamente e derrubar a lanterna no chão. Ossos, ossos humanos. Jefferson correu para fora da casa e vomitou no quintal. Cláudio ficou imóvel por alguns minutos, olhando para o buraco na parede como se ele pudesse se fechar sozinho e fazer aquela descoberta desaparecer. Mas não podia. Depois de 15 anos, Vitória havia sido encontrada. Estava em casa o tempo todo. A ligação de Cláudio chegou à delegacia de Goiânia às 11h47 da manhã. Ronaldo estava revisando um relatório quando o telefone tocou, e a voz trêmula do pedreiro do outro lado da linha disse apenas: Seu Ronaldo, o senhor precisa vir aqui na casa da Rua das Acácias. Agora, 45 minutos depois, o delegado estacionava o carro em frente à casa que havia sido seu lar por 15 anos. Uma viatura da Polícia Civil já estava no local, junto com peritos da Polícia Técnica e o médico legista. Cláudio estava sentado na calçada, fumando um cigarro com as mãos ainda tremendo. Ela estava na parede da cozinha,
Seu Ronaldo, a parede atrás do fogão. Ronaldo entrou na casa como um sonâmbulo. Os peritos já haviam isolado a área e iniciado o processo de remoção cuidadosa dos restos mortais. A aliança que ele havia colocado no dedo de Vitória há 30 anos estava em cima da mesa da cozinha, dentro de um saco plástico de evidência. O delegado que assumiu a investigação, Marcos Teodoro, era discreto e respeitoso. Conhecia a história e sabia que estava lidando com um dos casos mais delicados de sua carreira. Ronaldo, você sabe que vou ter que fazer algumas perguntas difíceis sobre a noite do desaparecimento, sobre a rotina de vocês, sobre... Eu sei. A voz de Ronaldo saiu rouca, quase inaudível. Faça seu trabalho. A investigação revelou detalhes perturbadores. A parede havia sido construída com técnica profissional. Alguém com conhecimento de pedraria havia feito aquilo. A cavidade tinha exatamente as dimensões necessárias, revestida internamente com argamassa impermeável para evitar odores. O trabalho havia sido executado com precisão, provavelmente durante a madrugada, enquanto os vizinhos dormiam. Os peritos estimaram que o corpo havia sido colocado ali entre 24 e 48 horas após a morte. O estado dos ossos e dos objetos pessoais encontrados confirmava que Vitória estava naquele local há 15 anos. 3 dias após a descoberta, o delegado Teodoro recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz feminina idosa dizia: "Eu tenho informações sobre o caso da professora Vitória. Posso falar com o senhor?" Dona Mercedes, 73 anos, havia sido vizinha dos Mendes nos anos 90. Morava 3 casas adiante na mesma rua, mas mudou-se para Goiânia em 1997 para ficar próxima dos filhos. Ela acompanhara as notícias sobre a descoberta na televisão e não conseguia mais guardar o que sabia. Eu nunca falei nada porque não tinha certeza, e depois, com o tempo, pensei que não fazia mais diferença. Mas agora, na delegacia, Mercedes contou uma história que mudou completamente o rumo da investigação. Na madrugada de 17 de novembro de 1995, entre 2 e 3 da manhã, ela havia acordado com o barulho de uma obra na casa dos Mendes. Batidas na parede, barulho de martelo, movimento de gente no quintal. Estranhei, porque obra não se faz de madrugada. Mas pensei que fosse algum problema de emergência, vazamento ou coisa assim. Mercedes havia espiado pela janela e visto luz acesa na cozinha dos Mendes. 2 silhuetas se movimentavam lá dentro, uma que ela reconheceu como sendo do delegado Ronaldo e outra de um homem mais baixo que carregava baldes e ferramentas. No dia seguinte, quando soube que a Vitória havia desaparecido, fiquei confusa. O Ronaldo não disse nada sobre a obra, então pensei que talvez eu tivesse visto errado, ou que fosse em outra casa. Com essa informação, o delegado Teodoro voltou aos registros antigos da investigação, revisou os depoimentos, os horários, a cronologia dos eventos, e encontrou uma inconsistência crucial. Ronaldo havia declarado que chegou em casa às 19h30 no dia 16 de novembro, depois da festa na casa da dona Alzira. Mas Mercedes era categórica. Ele estava em casa durante a madrugada do dia 17, realizando uma obra na parede da cozinha com um ajudante. A convocação chegou numa segunda-feira de manhã. Ronaldo se apresentou na delegacia vestindo o mesmo terno azul que usava para ocasiões formais. Estava magro, com olheiras profundas, mas mantinha a postura ereta de quem passou a vida do outro lado daquelas mesas de interrogatório. "Ronaldo", começou o delegado Teodoro, "preciso que você me conte exatamente o que aconteceu na noite de 16 para 17 de novembro de 1995. O silêncio durou quase 5 minutos. Ronaldo olhava fixamente para as próprias mãos, entrelaçadas sobre a mesa. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro. Eu nunca quis que acontecesse daquele jeito. O que se seguiu foi uma confissão que partiu o coração de todos os presentes na sala. Ronaldo contou que chegara em casa naquela quinta-feira, num estado emocional alterado. Havia bebido mais do que o normal com os colegas após um dia frustrante de trabalho. Vitória o esperava na cozinha, preocupada com o atraso. Ela começou a falar sobre responsabilidade, sobre eu estar bebendo muito, sobre os vizinhos comentarem. Eu estava estressado, cansado e perdi o controle. A discussão evoluiu para um empurrão. Vitória perdeu o equilíbrio.
Bateu a cabeça na quina da pia da cozinha e caiu no chão. Ronaldo tentou reanimá-la. Ligou para um médico conhecido, mas era tarde demais. Eu entrei em pânico. Pensei na minha carreira, na minha reputação, no que as pessoas iam falar. Um delegado que mata a própria esposa. Minha vida acabaria. Durante a madrugada, ele ligou para Cícero, um pedreiro que prestava serviços eventuais para a polícia e que devia favores a Ronaldo por ter ajudado o filho dele a sair de uma encrenca com drogas anos antes. Eu disse para ele que era uma emergência, que eu explicaria depois. Cícero veio, viu a situação e ele me ajudou. Construímos a parede juntos naquela mesma madrugada. Cícero havia morrido de infarto 5 anos depois, levando o segredo para o túmulo. Durante 15 anos, Ronaldo viveu com o peso da mentira e da culpa. Organizou buscas pela esposa que ele mesmo havia matado. Chorou em missas pela mulher que estava enterrada em sua própria cozinha. Mentiu para a família, amigos, colegas de trabalho, para si mesmo. Aí toda manhã eu acordava e por alguns segundos esquecia o que tinha acontecido. Gritava o nome dela, esperava uma resposta. Depois a realidade voltava e eu tinha que viver mais um dia fingindo. O julgamento aconteceu em 2011. Ronaldo foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio culposo, seguido de ocultação de cadáver. Na saída do tribunal, Antônio, irmão de Vitória, se aproximou dele e disse apenas 15 anos. Ela ficou 15 anos esperando para voltar para casa. A casa da Rua das Acácias foi demolida 6 meses depois. No terreno vazio, a prefeitura plantou uma árvore, um ipê amarelo que floresce todos os anos no mês de novembro, exatamente quando Vitória desapareceu. Cláudio, o pedreiro que fez a descoberta, nunca mais conseguiu trabalhar quebrando paredes sem pensar naquele momento. Mudou de profissão, tornou-se jardineiro e hoje cuida dos ipês da cidade. Dizem que, às vezes, quando o vento bate nas flores amarelas da árvore plantada onde era a casa, pétalas voam pela Rua das Acácias como se alguém estivesse acenando pela última vez. A verdade, depois de 15 anos, finalmente havia chegado em casa.